a gente olha aqui, ó, no profeta Daniel. E o profeta Daniel, no capítulo 2 aqui, ele está falando de quê? Ele está falando da estátua. Aqui ele está falando da estátua. Só que você vai ver que Daniel 2, ele está com um paralelo com quem? Ele vai estar em paralelo com Daniel 7, né? Daniel 7, Daniel 2, mais Daniel 7, para você poder entender. Então aqui na estátua tem 10 dedos. E aqui a gente tem 10 chifres aqui. Esses chifres estão sendo explicados em Daniel 7 aqui, ó. Os dedos estão sendo explicados em Daniel 7. Isso aqui de Daniel 7, em Daniel 7 que ele vai falar de um chifre pequeno, ó, né? Chifre pequeno aqui, ó. Um chifre pequeno que surge aqui dos dedos, ou seja, dos chifres. Um chifre pequeno que ele vai falar depois, né? Que tem uma boca arrogante, ó. Uma boca arrogante, que tem olhos como de homem, ó. Tem dentes de ferro. Então, quando você olha para essas características aqui, você vai ver que isso aqui, ó, se localiza onde? Aonde que você vai localizar essas, a boca, os olhos e o dente? Na cabeça, né? Então, isso aqui está na cabeça da estátua. Por isso que a palavra de Deus, ela não deixa, a gente não pode deixar nada passar. Claro que a gente vai deixar passar sempre, né? Mas a gente tem que fazer o máximo para não deixar nenhuma informação passar aqui, né? Então ele dá essas informações aqui para a gente observar, né, as coisas. Então, em Daniel 8, é a profecia de Daniel 8, que ele vai falar do bode, aqui do bode peludo e do carneiro, né? Aqui tem o bode peludo e o carneiro. Esse bode peludo aqui está sendo explicado lá na profecia que esse bode peludo aqui é o grande rei, o chifre grande. Só que esse é o reino e o chifre grande é o grande rei. Esse grande rei aqui, quando você vai ver pela história, você sabe que é Alexandre. Grande aqui, no caso, não estou falando de chifre pequeno, estou falando de chifre grande aqui, ó. Chifre grande aqui é o rei, né? Esse rei aqui é... Aqui, você vai ver que isso aqui é Alexandre. E aqui é o Império Medo-Persa que vai derrotar o Império Grego, né? O Império Grego que vai derrotar o Império Medo-Persa. Então aqui ele vai falar aqui de um desses chifres aqui, porque esse chifre grande aqui, ele se quebra. Quando ele se quebra, surge quatro chifres. Então esse chifre que surge aqui, ele se expande para os 4 ventos do céu, ó. 4 ventos do céu. 4 ventos do céu. Quem foi que ficou com esse reino aqui? Você vê que essa história é misturada com geografia, né? Quem foi que ficou com esses reinos? Foi Ptolomeu, Seleuco, né? Eles que vão ficar com isso aqui. Então ele vai falar aqui de um desses chifres, de um desses 4 chifres, que surge um chifre pequeno, surge 4 chifres, os 4 ventos do céu. De um desse aqui, ó, surge um chifre pequeno. Se surge um chifre pequeno de um desses 4, ele não está dando localização geográfica aqui. É por isso que aqui que você vai ver a mesma localização que a gente vê lá na parte da estátua de Daniel 2, Daniel 7, e você vai ver que isso aqui vai mostrar a mesma região de Nimrod, né, aqui. Então aqui em Daniel 11 aqui, ó, ele vai falar aqui de que ele vai falar de guerra, né? Guerra. Então Daniel 11 está falando aqui de guerras. Guerra aqui do rei do sul contra o rei do norte. Do norte, ó, norte aqui aponta para quem? Norte aqui vai apontar para Império de Nimrod, ó. Então Nimrod, que está na terra de Siná, ele está ao norte do sul, né? Então o rei do norte aqui, ó, contra o rei do sul. Quem é esse rei do norte aqui? Quando você lê o texto, você entende isso aqui, ó. Quem é o rei do norte? É só você ler Daniel 11. Isso aqui é a partir do verso Daniel 11, verso 21 em diante. Ele vai falar de um chifre pequeno. Ele vai falar aqui, ó, no verso 21, que esse rei do norte aqui é o anticristo, aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Ele é citado por Paulo aqui, ó, né? Ele é citado por Paulo
citado aqui por Paulo. Paulo está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E é citado por Cristo, em Mateus 24. Paulo chama de homem da iniquidade aqui, ó, né? Paulo vai falar aqui que ele é o homem da iniquidade. Jesus chama ele de abominável da desolação. Não está aqui? Então é a mesma figura que está sendo mostrada aqui por Paulo, por Jesus, pelas profecias do profeta Daniel, pelas localizações que mostram em Daniel 11, Daniel 8, Daniel 2. Você tendo que olhar para todas as profecias de Daniel 9 e Daniel 7 também, para você entender isso aqui. Então, ele está falando aqui, ó, da Terceira Guerra Mundial. Você vai entender isso aqui a partir do momento que você lê. Então, a gente acha que quem? A figura de... Os 4 chifres que saíram de lá foram essas figuras aqui, ó. Tem Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. De Seleuco aqui, ó, você pega a figura de Seleuco. Você pega todos aí, mas quando você pega a figura aqui de Seleuco, você vê que Seleuco, ele vai exatamente para a região da Mesopotâmia aqui, ó. Ele vem para cá, Mesopotâmia. Ele está aqui na terra de Sinar, mas terras de Achu. Ele que vai dominar essa região aqui. Terra de Sinar, mas terra de Achu. Que vai ser Seleuco. Você acha que é por acaso que as escrituras vão dizer que de um desses chifres sai um chifre pequeno? Essa figura aqui. Então, ele está apontando para essa figura aqui do bode, né? Que se quebra, sai um chifre pequeno. Esse chifre pequeno aqui vai ficar com Seleuco, que é da Mesopotâmia, que está na terra de Sinar, que está na terra de Achu. Isso aqui é o norte. Não é no norte? Então aqui está mostrando, ó, que de Seleuco sai a localização do chifre pequeno. E aqui você vai ter quem? Aqui você vai ter Nínive e Babilônia. Babilônia é o que? É o Iraque. É o Iraque. Nínive aqui. Você lembra que é Nínive? Eu acho que é Ninawa. Também já foi chamado de Ninawa. Esqueci agora. Mas é aqui a região onde está essa figura aqui, ó. Seleuco. Está localizado. De um do chifre pequeno sai um chifre que se expande para os 4 ventos do céu. Né? Então, está aqui, ó, no Iraque, Nínive. Então, você vê que aos poucos, se você parar mesmo para analisar isso aqui, você vai ver que isso aqui é completamente coerente com o que a palavra de Deus está mostrando. Em Zacarias, o profeta Zacarias, aqui no Zacarias 1, ele fala de 4 cavalos, né? Você vai ver Zacarias falando de 4 cavalos. Então, aqui ele vai falar aqui, ó, em Zacarias 1.